Shalom, shalom! Quando a gente diz que a gente está no fundo do poço, é porque você não vê saída. Você olha para cima e você não vê que, por exemplo, José, quando ele foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, ele olhava para cima e ele só via o céu. Ele não via ninguém ali. José, eu vou te ajudar. Então é um momento, quando você está no fundo do poço, é o momento em que você se sente sozinho, desamparado. Parece que ninguém se importa com você, parece que ninguém ouve o seu pedido de ajuda. Parece que as pessoas não só te deixaram, mas se cansaram de você. É uma situação em que você não vê saída. É um local tão apertado que traz aquela angústia, aquela opressão. São situações irreversíveis, falando no mundo natural. Quem poderia mudar a situação de José? Só Deus. Quem poderia mudar a situação de Jeremias, que também foi lançado numa cisterna? Só Deus. Então, todas as situações que você vive, irreversíveis na sua vida, só Deus pode te tirar. Só Deus pode ouvir o seu clamor. Eu vou ler para você, quando José foi jogado no poço por seus irmãos, os seus irmãos até ouviram o pedido de ajuda dele, mas nada fizeram. Então, leia comigo em Gênesis, no capítulo 42, no versículo 21, está escrito: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Veja o sentimento de culpa dos irmãos de José. Eles estão falando, sabe tudo isso que a gente está vivendo aqui no Egito? Nós estamos vivendo porque nós fizemos algo terrível com o nosso irmão. Nosso irmão pediu ajuda lá no fundo do poço e nós não ouvimos. Eles estavam com peso na consciência. Então isso mostra que José, por um tempo, ele pediu. Ele clamou para os irmãos, me tira daqui, mas as pessoas não puderam ajudá-lo. Quem foi que ajudou? Porque José, ele saiu do fundo do poço diretamente para a casa de Potifar. Na casa de Potifar ainda não era o que Deus tinha reservado para ele. Depois da casa de Potifar, ele foi para a prisão. E depois da prisão, ele foi para onde? Ele foi para o trono. Essa sim era a vontade de Deus. Então, se você está vivendo um fundo de poço, seja na tua família, nas tuas emoções, na área que for da sua vida, este não é o fim. O fundo do poço não é o ponto final da tua vida. O fundo do poço é o momento de maior milagre e intervenção de Deus. Porque Deus te vê. Quando ninguém te vê, Deus te vê. Quando todo mundo te esqueceu, Deus não se esquece. Quando todo mundo te deixou, Deus não te deixa, Deus não te abandona. Ele chega quando todo mundo já te abandonou. Deus chega nessa situação. Que tremendo! Confiar num Deus tão poderoso como este. Que experiência de José! José, ele experimentou o Deus que tira do fundo do poço. José experimentou o Deus que tira da prisão. E José experimentou o Deus que o levou até o trono. E o trono é aquilo que Deus tem determinado para a tua vida. É aquilo que você tem colocado aqui todo dia no devocional. Eu não sei se o teu trono se chama restauração familiar. Eu não sei se o teu trono se chama restituição financeira. Eu não sei se essa situação que você chama de trono se chama a cura das suas emoções ou a tua cura física. O que importa é que Deus te vê no fundo do poço. Ele atende a sua oração. Ele não te deixa, ele não te abandona. E o que é tremendo, eu citei uma outra pessoa que viveu. Jeremias, eu vou te dizer qual é a passagem, porque eu quero que você, depois que acabar o devocional, leia essa passagem. Jeremias foi jogado numa cisterna vazia.
E essa cisterna tinha lama, ele ficou atolado nessa lama. As pessoas se esqueceram de Jeremias, e Jeremias não tinha nada, o básico, ele não tinha nem água, nem comida ali naquela cisterna, ele iria morrer. E as pessoas passaram a viver a sua vida se esquecendo de Jeremias. Mas Deus não se esqueceu de Jeremias. Deus inquietou o coração de um etíope, e essa passagem está em Jeremias capítulo 38. E esse etíope foi clamar pela vida de Jeremias até o rei. E o rei falou: tudo bem, tá bom, você quer tirar Jeremias de lá? Pode tirar. E o rei ainda liberou mais 30 homens para ajudar de tão fundo que era a cisterna e de tão atolado que estava Jeremias. Sabe o que eu quero te dizer? Há situações como a de José, que Deus faz uma intervenção espetacular e tira do poço e leva para o trono. E há situações como a de Jeremias, que Deus vai tocar uma pessoa para orar por você, como o etíope, que intercedeu por Jeremias, mesmo Jeremias não sabendo. O que eu quero te dizer é que se você acha que ninguém está orando por você, Deus está levantando agora uma pessoa para orar por você. Quando você escrever o teu pedido de oração aqui nos comentários, alguém vai orar por você. Os intercessores lá da igreja que você não conhece vão orar. Pessoas que vão ver o teu pedido vão orar também e vão ser instrumento de Deus para que você seja retirado, não por 30 homens, mas Deus está dando ordem a anjos para que retire você desse poço, dessa cisterna, dessa situação aparentemente irreversível. É só aparentemente irreversível, porque para Deus não há impossível. Não tenha medo. Eu quero deixar uma palavra final para você. Olha o que está escrito no Salmo 40. Eu amo o Salmo 40. Leia comigo o Salmo 40 a partir do versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Versículo 4. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Você é um bem-aventurado. Coloque a tua confiança no Senhor. Ele é fiel, ele é justo. E você que está orando agora, espere com paciência no Senhor, porque ele se inclina agora que nós vamos orar. Neste momento que nós vamos orar, começa a compartilhar essa oração com alguém que você ama, porque o Senhor está inclinado, os seus ouvidos estão atentos para a nossa oração, e ele que te vê no fundo do poço, ele vai te tirar agora dessa situação em nome de Jesus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, como é bom confiar em Ti, como é bom saber que ainda que ninguém nos veja nessa situação, o Senhor nos vê, o Senhor nos ampara, nos sustenta, ouve o nosso clamor. Ouve agora, Senhor, estou entrando de mãos dadas até o Teu trono, com todos os meus irmãos e irmãs, orando com confiança, sabendo que o Senhor retira dessa situação irreversível. O Senhor é o Deus que estende a sua destra poderosa. E quando o Senhor estende a sua destra poderosa, quem pode fazer retroceder? Ninguém. Ah, Senhor, como é bom confiar em Ti. Como é bom, Senhor, olhar para Ti. Tu és o nosso socorro, o nosso amparo, a nossa esperança. Senhor, eu quero agora declarar que, Senhor, que todo mundo que está vivendo uma situação de angústia, de perplexidade, de preocupação, de ansiedade, de tristeza, receba agora o socorro divino de Deus. Neste dia, Senhor, eu clamo por um sinal, que o Senhor venha com uma intervenção divina nesta situação, em nome de Jesus. E queremos te agradecer pela certeza de que o Senhor se inclinou para nos ouvir e o Senhor agiu, porque cremos em Ti, em nome de Jesus. Quando eu era adolescente, o meu colégio nos levou para cidades históricas de Minas Gerais, e ali todas aquelas obras
de Aleijadinho e tantas outras coisas. Nós estávamos aprendendo sobre o barroco e ali eu vi que muitas tinham passado por restauração, outras estavam passando por restauração, porque um dia elas foram novas, mas é o vento, a água, é o tempo, teve um desgaste. Assim acontece também com um casamento, com a família. Ela que um dia estava bonita e em pé, pode ser que as dificuldades financeiras, a convivência com as diferenças, tantos fatores, as tragédias podem ter desgastado, abalado, enfraquecido, chegando até a arruinar. A palavra em Atos capítulo 15, no versículo 16, diz o seguinte: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Você só pode levantar aquilo que caiu, mas um dia esteve em pé. Deus é poderoso para levantar a tua família, para levantar o teu casamento, restaurar o que um dia era bonito, mas agora está, como você leu aqui comigo, em ruínas. Aqui não está falando, Atos capítulo 15, não está falando do tabernáculo, do primeiro, do segundo templo. Não, ele está falando de você. Você é o templo de Deus. E o teu coração pode estar arruinado, a tua família pode estar arruinada por todos esses golpes. Porque existe um propósito das trevas, atacar as famílias. Porque destruindo famílias, você destrói ministérios, você destrói igreja, você destrói vidas, você destrói o emocional das pessoas. Então é muito fácil, ele sabe, ele é estrategista e ele vai atacar famílias. Mas você, sabendo disso, você é chamado de restaurador de Deus. Isso está escrito em Isaías 58. Você é um reparador de brechas, você é um restaurador. E como é que você pode restaurar? Através da oração e de pequenas atitudes, como nós vamos ver agora. Mas você vai blindar a sua família com o sangue de Jesus e você vai apresentar a sua família diante de Deus, dizendo: Deus, olha, hoje eu tenho ruínas, mas eu creio que o Senhor pode levantar da ruína e fazer uma grande restauração na minha família. E então eu disse que eu preciso contar sobre uma pessoa para nós vermos como que isso pode acontecer. Quando nós olhamos para a vida de José, foi um garoto, porque um dia ele foi garoto, em que a família dele foi muito atacada pela tragédia. A mãe dele morreu quando ele era muito novo. O seu irmãozinho, então, Benjamim, foi na hora do nascimento que ela morreu, de Benjamim, no parto. Então já teve a primeira tragédia de José. A segunda tragédia familiar de José é que, pelo desamparo dessa orfandade materna, ele se sentia um garoto muito desprotegido. Emocionalmente, ele era inseguro. E assim, a despeito do amor do seu pai, o seu pai queria recompensá-lo da falta da mãe e dava muito amor a ele. Mas os seus irmãos ficaram com ciúmes. E esse ciúme gerou o que você sabe. Os irmãos o colocaram numa cisterna, o venderam e ele foi parar no Egito, sem família, desamparado, injustiçado. E ali houve um rompimento familiar. Houve outra tragédia familiar. A primeira foi a sua mãe que morreu. A segunda, a separação drástica do seu pai, dos seus irmãos. Irmão fazendo mal contra o próprio irmão. Que situação! Parece que nunca mais essa família seria restaurada. Mas para Deus não há impossível. Não importa qual o nível da ruína, Deus pode restaurar. E foi o que Deus fez. Porque José, ele continuou orando e crendo. E quando já adulto, ele reencontrou a sua família. Quando ele reencontrou os seus irmãos, abra comigo em Gênesis 45, quando ele reencontrou com os seus irmãos, ele, ao invés de vingança, ele quis restauração. Ele chorou, ele abraçou e ele disse uma palavra: houve
perdão. O perdão restaura. Você está vendo os passos para uma restauração? A restauração é orar, a restauração é perdoar. E aqui, depois que ele perdoou os irmãos, ele chorou, ele abraçou, ele disse no versículo 4, e José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. E então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. José, ele falou isso. Ele falou, chega perto. Isso é o passo para a restauração, a reaproximação. Depois, ele, como eu disse, além de abraçar, ele perdoou. Ele disse, olha, não foi vocês, Deus permitiu, porque agora ele transformou o mal em bênção. Eu quero dizer que não importa o que tenha acontecido, Deus pode transformar o mal em bênção. Os irmãos foram perdoados, houve restauração familiar. José ainda abençoou os irmãos e deu o melhor da terra do Egito para eles. O seu pai recebeu a boa notícia de que José estava vivo e houve uma restauração completa. Será que foi só na vida de José que teve restauração? Não, na vida familiar de Davi também. Davi também teve problema com seus irmãos, os irmãos que queriam prejudicá-lo. Mas nós vemos que lá na caverna de Adulão, tanto o pai quanto os irmãos de Davi vão encontrar com ele. Isso foi uma atitude de humildade da parte do pai e dos irmãos. E houve restauração familiar. E essa restauração familiar foi assim de repente? Não, Davi tinha uma vida de oração e eu garanto que ele colocava diante de Deus, Deus, não adianta eu ter sucesso como um futuro rei, eu preciso de restauração familiar. E Deus ouviu a oração de Davi e houve restauração com ele, o seu pai, os seus irmãos. A Bíblia, nós vemos no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos histórias e mais histórias de restauração familiar, de restauração de casamento. Deus é poderoso. Ainda que esteja, eu repito, ainda que esteja em ruínas, o Senhor levanta, restaura, como você leu comigo em Atos capítulo 15. Esse é o maior milagre que nós podemos ter. Mas para que isso aconteça, você precisa começar a crer neste momento. Coloque aqui nos comentários, sabe, o teu sobrenome, o nome da tua família e diz agora tudo aquilo que está destruído será restaurado por Deus. Eu começo a minha trajetória de fé pela restauração familiar neste momento. A palavra ainda diz a restauração de relacionamento entre pais e filhos. É o que está escrito em Malaquias, que o Espírito do Senhor viria de forma que seria restaurado o relacionamento, que seria convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é restauração familiar. São promessas de Deus e você precisa tomar posse de cada uma dessas promessas. Fazer o teu quarto de guerra aqui no nosso devocional é o nosso quarto de guerra. É o local onde você coloca aí, se você não tem um caderno de oração, coloca um sticker, sabe, onde você vai ler que você está orando por determinadas situações e assim você vai ver que Deus responde às orações. Cada vez que você coloca um alvo diante de Deus, você vai ter essa experiência de que Deus responde às orações. Deus é poderoso para restaurar relacionamentos de pais e filhos, entre irmãos, restaurar o casamento e restaurar a família como um todo. E eu quero declarar que todo ambiente de guerra nas famílias seja substituído agora por alegria, por paz, por serenidade, por mansidão, que o príncipe da paz possa entrar agora na sua casa. Então, neste momento, envie essa oração para alguém que está enfrentando um problema familiar e vamos orar com fé.
Neste momento você vai colocar toda a tua fé e olha com os olhos da fé aquilo que estava destruído, totalmente restaurado em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, Deus maravilhoso, como nós lemos na tua palavra, o Senhor é o que levanta aquilo que está destruído. O Senhor é que repara todas as brechas. O Senhor é aquele que da ruína, o Senhor faz lindas edificações. Assim como o Senhor restaurou a família de José, assim como o Senhor restaurou a família de Davi, restaura essas famílias que estão orando agora, relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre familiares, em nome de Jesus. Tu és o Deus da restauração. Esse é o maior milagre, restauração familiar, fortalecimento das famílias, Senhor, blindagem das famílias com o sangue de Jesus, assim como Noé, Senhor, ele entrou dentro da arca e o Senhor fechou a porta, fecha a porta de cada casa para todos os ataques das trevas. Vem com teu poder e glória, seja blindada cada casa, cada família com o teu sangue precioso. Nós cremos em milagres. Hoje é dia de orar por milagres dentro das famílias. Eu chamo à existência esses milagres em nome de Jesus. E a minha avó, ela costumava dizer duas citações. Ela dizia o seguinte, quando a gente estava enfrentando um grande problema: não tem nada mais escuro do que a meia-noite. E quando a gente perguntava, o que é isso? Ela dizia, porque depois da meia-noite não é uma contagem regressiva para o dia amanhecer. Essa era a forma dela animar, olha, esse ainda não é o pior, algo bom vai acontecer. E depois ela dizia, não há nada mais fundo do que o poço. E quando a gente perguntava, o que você quer dizer com isso? Ela dizia, porque você já caiu no mais profundo, agora é só subir, não tem como descer mais. O fundo do poço, você chegou até o fundo, então agora é só subir. Mas e o que a palavra diz sobre estar no fundo do poço? Eu quero que você abra comigo no Salmo 103, no versículo 3 em diante. Está escrito o seguinte: é Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103 é um salmo maravilhoso. Eu escolhi do versículo 3 a 5 para ser a nossa meditação, porque aqui fala de uma situação de cova. O que ele está falando? Quando você está numa cova, quando você está num poço. Então ele diz o seguinte, ele diz, o poço, eu vou redimir a sua vida. Você que está no poço, eu vou redimir. O que é redimir? Eu vou te tirar. A minha destra poderosa se estende. Quando a minha destra poderosa se estende, quem pode impedir? Existem 3 situações de poço. O poço da injustiça. Você não fez nada para merecer e está numa situação caótica, que foi o caso de Daniel e o caso de José. 2 pessoas maravilhosas. E eles não fizeram nada para merecer serem lançados no poço, porque José foi lançado na cisterna e a gente sabe que Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus, em ambos os casos, o Senhor os retirou e não foi de qualquer forma. O Senhor os retirou e eles ficaram melhor do que antes. Eles saíram da cova, saiu da cisterna, Daniel saiu da cova e aqueles que queriam destruí-lo é que foram destruídos, no caso de Daniel. No caso de José já era família e Deus restaurou a família. Mas o importante é que eles caíram na cova para serem destruídos, foram derrubados, melhor dizendo, mas o Senhor os socorreu de uma forma sobrenatural, tanto Daniel quanto José. Então, se você está no fundo do poço por uma injustiça,
tenha certeza, nós vamos orar. E o Deus que colocou a mão, a destra, mandou anjo e que colocasse a mão sobre a boca dos leões, é o Deus que vai te salvar e coloca a mão na boca dos leões que querem te destruir. E o Deus que retirou José da cova, da cisterna e o levou para o trono, é ele que diz: sou eu que exalto, sou eu que coloco nos altos lugares. É o que o Senhor vai fazer com você. Mas eu disse que tem mais um tipo de cova. Existe a cova das decisões próprias. São consequências de decisões, ou melhor dizendo, consequência de afastamento de Deus. Porque quando a gente olha para a vida do profeta Jonas, você vai falar, mas ele não foi lançado numa cova. Mas ele teve 2 processos na vida dele. Primeiro, quando ele se afastou de Deus e da vontade perfeita de Deus, ele foi para o porão. Ele foi no navio e ficou no porão. Porão não é o teu lugar. A cova não é o teu lugar. E o porão é um lugar escuro, um lugar instável por ser um navio, é onde você mais sente, né, todo o movimento das águas, é ali no porão que você mais sente. Então, o porão do isolamento, esse não é o teu lugar. E o Senhor, mesmo assim, eu disse que foram 2 etapas na vida de Jó. Primeiro foi o porão e depois ele pediu para ser lançado no mar e ele foi para a barriga do grande peixe. É uma cova. Até Jesus disse, vocês pedem um sinal, então eu digo que assim como Jonas, que foi para o abismo, para as profundezas da terra, na barriga do grande peixe, assim também o Filho do Homem. Então ele está falando, olha, não tem situação mais terrível do que a de Jonas. E o que foi que causou essa situação? Não foi uma injustiça, foi ele não querer fazer a vontade de Deus. Então era uma consequência de uma decisão, essa cova que Jonas estava vivendo. E assim a gente vê também a vida do filho pródigo. Ele viveu uma situação de cova, de morte, porque cova é destruição, cova é morte, cova é fim de linha. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Não tem fim de linha quando você me coloca na tua história. Sou eu que coloco o ponto final. Não é você e nem a situação. Então, não existe fim de linha. Talvez você tenha entrado nesse devocional dizendo, é fim de linha para minha vida, é fim de linha. Não é fim de linha. Porque o Senhor, ele vai, como está escrito no Salmo 103, ele vai te redimir da cova. E ele não faz isso só te redime da cova. Aqui diz que ele te coroa de graça. Graça é o favor desmerecido de Deus. Graça é o céu na tua vida. Graça é Cristo, a esperança da glória em você. E a misericórdia é o amor de Deus em ação. Então é o amor de Deus, é a destra poderosa de Deus agindo em nossa vida. E talvez você esteja vivendo uma cova de depressão, porque a depressão, eu disse de 3 tipos de cova. Quando você vai acumulando muita tristeza na sua vida, você fica quase que soterrado de tanta tristeza. A depressão, ela é um acúmulo de tristezas, um acúmulo de memórias que você foi guardando e de repente um gatilho no presente te leva para esse fundo de poço da depressão e do desespero. Mas eu digo para você que o Senhor te retira hoje deste desespero e desse fundo de cova. Assim foi com Elias. Elias parecia que nada mais fazia sentido para ele. Ele estava muito triste, frustrado. Ele não tinha mais vontade de comer, não tinha mais vontade de beber. Ele se isolou, ele se auto-isolou. Ele não queria mais falar com ninguém, mas o Senhor não desistiu de Elias. Ele mandou que um anjo chegasse com pão e com água, e o Senhor não desistiu de você. Ele chega hoje, nesta manhã, no devocional. O Senhor está chegando com água para aqueles que estão com sede de justiça. Ele está chegando com pão para aqueles que estão se sentindo muito fracos e desanimados e totalmente atolados na tristeza. Não existe cova que o Senhor não te retire. E ele diz ainda aqui, ele diz da cova,
eu vou redimir a sua vida, vou te coroar de graça e misericórdia e vou te encher de bens. Talvez você esteja numa cova de dívidas. E talvez você esteja atolado de dívidas, está no fundo do poço, mas ele está falando aqui, eu vou encher de bens a tua vida. Ele ainda disse, você leu comigo que ele é o Deus que cura toda enfermidade. Talvez você esteja numa cova, a cova da enfermidade, mas creia, eu creio. Todo mundo que me conhece, não canso de contar o meu testemunho. O meu testemunho é que eu fui curada não de um, mas de 2 cânceres. Então, o Deus que me curou é o Deus que te cura. Ele te redime da cova da enfermidade agora, em nome de Jesus. Não sei qual é o nome da tua cova, você sabe, mas eu te pergunto, você está numa cova hoje? Não tem nada mais fundo do que a cova. Então, hoje, você só vai subir, porque Deus vai redimir a tua vida da cova. Neste momento que nós vamos orar, não esquece, não fica sozinho, compartilha, seja um semeador da palavra, compartilha essa oração com alguém, deixa essa mensagem chegar até uma pessoa que está vivendo uma situação de cova, que está se sentindo no fundo do desespero, no fundo da cova, e vai chegar essa oração na hora certa. Pega agora o seu caderno de oração, escreve os seus pedidos aí no comentário, porque os nossos intercessores estão lendo e recolhendo e levando lá para a igreja. Outro dia foi levado para um jardim de oração, tanto pedido, que levou um tempo para levar todos esses papéis para o jardim de oração. Então creia, Deus está te ouvindo agora. Vamos orar. Senhor, como é bom confiar em Ti, como é bom ter a certeza de que o Senhor é o Deus que nos redime a vida da cova. O Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de milagres. Por isso eu quero clamar, Senhor, que a Tua destra poderosa, a mesma destra que tirou José, a mesma destra que tirou Daniel, a mesma destra que tirou Jonas de situação de aperto e de fim de linha para muitos. Senhor, este é o Deus que nós cremos e sabemos que o Senhor vai fazer hoje graça e misericórdia sobre a vida de todos que estão orando, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que tira da cova e todos vão ver que a nossa vida fica melhor do que quando entramos na cova, para que todos saibam que Tu és Deus em nossa vida. Nós somos testemunhos vivos do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu creio no Deus do impossível, eu creio no Deus que cura cânceres, eu creio no Deus que farta de bens aquele que está com dívidas, eu creio no Deus que restaura famílias e que restaura, Senhor, corações. Por isso, nós Te louvamos, porque sabemos e temos certeza que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 10, ele disse, entrem em todas as casas, de 2 a 2, declarando shalom sobre cada casa. A palavra shalom significa paz, alegria, segurança, prosperidade, e ele ensinou, o príncipe da paz, Jeová Shalom, ensinou seus discípulos assim fazerem. E eu entro todos os dias na tua casa declarando o Shalom de Deus sobre você. O nosso tema hoje é: Deus ainda me ama? Essa pergunta, um grande homem de Deus, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que é sim Davi, ele foi muito amado por Deus e ele amou muito a Deus. Mas mesmo assim, teve um momento na sua vida em que ele fez essa pergunta. E no Salmo 139, que é um dos salmos mais bonitos que nós temos, ele mostra que ele teve este momento em que ele fez essa pergunta para Deus: Senhor, ainda me ama? Porque o que ele diz a partir do versículo 5, eu quero que você leia comigo. Então, Salmo 139, versículo 5, ele diz o seguinte: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali ainda a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Davi, ele começa os versículos que nós lemos, a partir do versículo 7, ele fala algo com muita segurança. O Senhor me cerca. Este é um fato. Deus te cerca com amor e com cuidado. Davi teve experiência do cuidado de Deus quando ninguém cuidava dele. O seu pai esqueceu dele, seus irmãos não ligavam para ele. Mas ele teve, enquanto pastoreava aquelas ovelhas, ele teve certeza absoluta, ele sentiu, era real a presença de Deus e o cuidado de Deus. Ele sentiu o cuidado real de Deus quando ele foi perseguido por Saul. Em todas as situações, ele sentiu que Deus o cercava e Deus cuidava dele. Até aqui ele está com segurança do amor de Deus. Mas há momentos que você está com tantos problemas, tão pressionado, que você se sente sozinho. Porque as pessoas, como eu falei agora há pouco, quando Davi foi deixado por pais, esquecido pelo pai, pelos irmãos, algumas vezes vem aquela sensação, mas será que Deus realmente ele está aqui comigo? São momentos nossos, momentos em que, porque os nossos olhos físicos não conseguem ver a presença de Deus e as nossas emoções gritam em desespero por causa da solidão, da tristeza e do desânimo, então você é tomado por essa sensação de que você está sozinho. Mas eu digo que Deus nunca te deixa, nunca te abandona e Ele nunca deixa de te amar. Será que Ele ainda te ama quando você está triste? Sim. Será que Ele ainda te ama quando você falha? Sim, essa é a resposta. Mas Davi, ele continua o salmo e ele diz que há momentos, Deus, que eu fujo para a tua presença. Se eu fujo para o céu, se eu vou até os céus, eu te encontro lá. Sabe o momento que você foge até os céus? Se você vai até o momento que você entra no céu, é o momento que você ora. No momento que você ora, está tudo dando errado aqui, mas você corre para o trono de Deus. Este é o momento em que você está buscando a presença do Senhor. Este é o momento em que você lá no céu encontra com Ele. Ele fala, fala meu filho que eu te ouço. Aí Davi ele continua, e se eu vou para o abismo, lá o Senhor está também. Qual é o nome do teu abismo? Tem pessoas que vão para um abismo de tristeza, outros vão para um abismo de desânimo, outros vão para um abismo do pecado. Mas você sabia que o Senhor vai lá e te resgata do meio do desânimo, da tristeza, porque Ele te ama. Quando você está feliz, quando você está triste, Ele te ama ainda. Você sabia disso? E ele diz ainda, e fala, Senhor, e tem momentos que eu quero fugir. Eu não estou nem no abismo, nem lá no céu. Eu não estou orando. Eu também não estou desanimado, mas eu fico buscando socorro em pessoas e em coisas. Então aqui ele fala, e quando eu pego as asas da alvorada e fujo, eu ocupo o meu tempo para esquecer. E Deus ainda vai lá e te fala, mas peraí, assim como o profeta Jonas que fugiu da presença de Deus, aí o Senhor fala, mas eu te amo, você não vai escapar do meu amor não. Olha, você pode estar na barriga do peixe, eu vou lá te resgatar. Você pode estar tentando ocupar o teu tempo para você não pensar nos problemas, mas eu vou te procurar e eu vou te encontrar. Nós temos na palavra algumas pessoas que fugiram da presença de Deus, porque achavam que não eram mais amadas. Como nós vemos o caso tanto do filho pródigo, que por um momento ele falou, não, meu pai, eu desobedeci meu pai, eu dissipei a herança e o meu pai não me ama. Não, mas teve um momento em que ele disse, sabe de uma coisa? Eu vou correr para o braço do pai, porque o amor do pai, este eu não tenho dúvida. Ele vai me amar, ele vai me abraçar, ele vai me resgatar. E assim o filho pródigo tomou a decisão de correr para o braço do pai. Agora, e Pedro? Pedro andou 3 anos com Jesus, foi treinado 3 anos com Jesus e ele falhou. Ele falhou porque o medo
falou mais alto do que o amor. Ele sentiu medo e ele correu lá no Getsemane. Ele sentiu medo e ele também negou Jesus. Ele se sentiu tão desanimado e entristecido que ele não foi ao pé da cruz. Ele não estava lá ao pé da cruz. Ele estava tão assolado pelos problemas que no momento que Jesus ressuscitou e ele foi até o túmulo, ele não acreditou, ele foi embora, ele viu o túmulo vazio e ele foi embora. Olha, quantas vezes as tuas emoções te enganam. Não deixa as tuas emoções te enganarem. Deus te ama. E aonde você está, se você vai entrar agora comigo, e eu tenho certeza que você vai entrar lá no céu, orando com fé, você vai encontrar o Senhor e Ele vai dizer, eu te amo, meu filho. E esse problema que você está passando, eu estou no controle e a sua oração vai ser ouvida. Eu estou te ouvindo nesta manhã. Então, corre para o céu e lá você encontra um Deus que diz que te ama. Se você está neste momento no abismo da tristeza e do desânimo, Ele está lá dizendo, eu te dou a minha mão, vamos lá, vamos orar, sai desse abismo, eu não te deixo, eu não te abandono, nunca, jamais. Eu quero dizer que eu tive essa experiência, eu achei que porque eu tinha, como eu me converti muito novinha, eu vou contar muito rápido para você, como eu me converti muito novinha, quando eu entrei na universidade, eu esfriei e eu parei de ir para a igreja, eu me afastei de Deus. E eu comecei no meu segundo ano, olha, muito tempo, né? No meu segundo ano, afastada da presença de Deus, eu comecei a sentir uma saudade incrível de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eu achava que Deus não ia me perdoar, que Deus não me amava mais. Mas Ele enviou socorro para mim. Quando Ele viu que eu queria a presença dEle, Ele começou a enviar o seu socorro. E lá na faculdade, eu que ninguém sabia que eu era cristã, eu fui convidada para uma reunião de oração. E ali as pessoas me convidaram como se eu não conhecesse Deus. E quando eu cheguei nessa reunião de oração, uma pessoa lá me pediu socorro e falou assim, você já conhece a Deus? Eu falei, sim, eu não estou indo, mas eu conheço a Deus. Ela falou, me ajuda, eu preciso de socorro, me leva até a casa de Deus. E eu falei, bom, mas eu também não estou, eu vou precisar voltar junto com você. E como eu tive muita misericórdia daquela pessoa, eu voltei para a casa de Deus. Olha o jeito que Deus encontrou para me resgatar. Colocou uma pessoa pedindo ajuda. E eu que precisava de ajuda, me levantei e falei, eu conheço um Deus que pode te ajudar. Só que Deus não só ajudou a pessoa que eu levei, mas me ajudou. E eu tive certeza de que Deus ainda me amava. Deus te ama e Ele quer te ouvir nesta manhã. Vamos entrar agora em oração, mas não ore sozinho. Envie agora esta oração para alguém e assim você será sempre esse maravilhoso semeador da palavra de Deus. Vamos orar? Escreva aí os seus pedidos de oração, pega o teu caderno de oração e com fé, diga agora para você mesmo, sim, Deus me ama e sempre cuida de mim e me cerca com o seu amor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, como é bom ter a certeza do teu amor, do teu cuidado, como é bom saber ter a mesma certeza de Davi, se agora nós estamos correndo para o céu com a nossa oração e lá te encontramos, porque o Senhor é o Deus que favorece, o Senhor é o Deus que nos dá graça e favor. Senhor, estende a tua destra poderosa e concede graça a cada um que agora está orando, concede o teu favor em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de sinais e de maravilhas, responde agora a cada um, Senhor. E eu não peço só por milagres, Senhor, de causas impossíveis, mas eu peço agora que aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam enfraquecidos, possam sentir a força do teu amor e o abraço que vem, Senhor, o abraço que vem deste Pai amoroso que resgata, que salva, que restaura, em nome de Jesus e que fortalece. Senhor, quero te louvar
Quero te louvar na certeza de que o Senhor ouviu cada pedido que foi colocado aqui nesta manhã. Socorre os que estão desesperados, Senhor, com dívidas, com falta, Senhor, de suprimento. Socorre, Senhor, é o que eu clamo nesta manhã, em nome de Jesus. Hoje você pode estar chorando, andando porque você está orando. Quando a gente ora, nós estamos andando, não ficamos parados no desânimo e na tristeza. Mas hoje o nosso tema é o Consolador. O Consolador. E para esse texto, para a gente poder meditar, você vai abrir comigo 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 em diante. Assim está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Esse é um texto incrível em que Paulo, ele destaca algumas coisas. A primeira coisa que ele destaca é que você tem um pai, o teu Pai Celestial. E o teu Pai Celestial é um Pai de misericórdias, e tá no plural, hein? Muitas misericórdias. E as misericórdias de Deus são a causa de você não ser consumido. É o que está escrito. O que é misericórdia? É o amor de Deus em ação. Uma coisa, o amor humano, às vezes ele é só da boca para fora. Você fala para a pessoa: olha, eu sinto muito pelo que aconteceu. Você sente muito, mas você não faz nada. Você não vai ajudar aquela pessoa fazendo: olha, eu sinto que você perdeu o emprego, mas conta aqui comigo. Se algo te faltar, eu estou aqui. Nesse sentido, o amor de Deus é um amor de misericórdia, porque quando nós estamos numa tribulação, como aqui está escrito, ele se envolve. Ele não só fala: minha filha, meu filho, eu te amo. Não, eu te amo e porque eu te amo, eu vou agir. E porque eu te amo, eu vou responder a tua oração. E porque eu te amo, eu te protejo, eu te guardo, eu te sustento, eu vou prover para você aquilo que é necessário. Isso que é a misericórdia, o amor de Deus em ação. Mas Paulo continua dizendo que Deus é um Pai de misericórdia, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de consolação. Isso é fantástico. Você saber que Deus é um Deus de consolo. O que é consolo? Bom, para a gente também, humanamente dizendo, você consola quando você dá um tapinha nas costas e diz: eu sei como está difícil esse momento. Ou quando você diz: eu lamento a sua perda. É bom isso? Sim, é bom. Você mostra empatia. Você realmente ama aquela pessoa, mas você é limitado, você não pode fazer nada além disso. Mas o teu Deus não, ele não tem limite. Para ele nada é impossível. Então, quando ele te vê sofrendo e angustiado, o Deus das consolações, ele vai te consolar o tempo todo. Quando a gente olha para Agar estava chorando e o Senhor foi procurar Agar, a escrava de Abraão. Ei, Agar, o que é que você tem? Por que você está fugindo? O Deus da consolação viu Ana, a mãe de Samuel, chorar porque não tinha filho, porque era estéril. E o Senhor foi e falou com ela. O Senhor a consolou. Essa palavra consolo no grego, eu gosto muito, porque essa é uma palavra que traz a ideia de que consolador é aquele que segura a parte mais pesada. Eu vou dar um exemplo para você. Quando um pai quer carregar, ou uma mãe quer carregar uma cadeira de um lado para o outro, e aí vem o seu filhinho de 3 anos e fala: eu quero te ajudar. Aí você fala: me ajuda. E aí o filhinho, ele pega levezinho a cadeira, ele não está carregando, ele acha que ele está carregando, mas na verdade quem está carregando todo o peso é você. E aí você, porque ama essa criança linda de 3 anos, você diz: olha como você é forte, olha como você está ajudando o papai ou a mamãe, olha só que lindo. Isso a gente faz, não faz?
Deus faz a mesma coisa. Essa é a ideia de consolador. O consolador, ele carrega a parte mais pesada. E aí você acha que você está no limite da tua força, que você está carregando o fardo do mundo. E Deus fala, ei, peraí, eu tô aqui, eu tô carregando junto com você. Olha que bonitinho, você realmente, você está carregando, mas eu tô carregando a parte mais pesada. Então, essa é a hora de você entregar o teu problema para Deus e falar, Senhor, eu não tô aguentando não tô conseguindo nem tirar do lugar. Carrega a parte mais pesada para mim, porque o Senhor é um Deus de consolação. Quem está falando aqui é Paulo. O que não faltou foi problema para Paulo. Aqui ele está falando de uma situação extrema, mas ele não viveu uma situação extrema, ele viveu muitas situações extremas. Lá em Atos capítulo 16, ele e Silas estão na prisão, e ali ele e Silas acorrentados, chicoteados, feridos, fracos, eles não podiam fazer nada. Mas sabe o que eles fizeram? E não tinha ninguém que podia ajudar. Não é que as pessoas estavam indiferentes. Quem é que podia entrar numa prisão romana e ali enfrentar os soldados romanos? O máximo que ia acontecer com uma pessoa que tentasse ajudar Paulo dessa forma, seria preso também, ia ficar preso com Paulo. Nós temos limite. Nosso Deus não tem limite. O que Paulo fez diante do Deus, da certeza que Deus é o Deus da consolação, que Deus é o Consolador, porque o Espírito Santo que está agora aí com você, ele é o Consolador. Então, o que Paulo fez? Paulo, ele adorou. Paulo começou a cantar junto com Silas, e o Deus da consolação não só fortaleceu esses dois homens, mas uma intervenção celestial entrou naquela prisão, quebrando as correntes, abrindo as portas, colocando sono sobre os soldados. Quanta coisa Deus fez! É o que Deus vai fazer por você. Não desanima. Você tem um Deus da consolação que deixou, como Jesus disse, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador. O Espírito Santo de Deus está com você aí agora, aí na sua casa. Se você não está aguentando, fala, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Consolador. Recarrega essa parte mais pesada. Eu não estou aguentando mais viver essa situação. Eu não estou aguentando mais este problema. Mas ainda no texto que nós lemos, ele diz que ele é o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. E ele diz que ele nos consola. Eu amo ler a palavra devagar, porque devagar você presta atenção em cada palavra. E aqui está escrito, leia aí na tua Bíblia, ele é o Deus que consola em toda a nossa tribulação. Toda, sabe o que é toda? Não é algumas consolações. Deus ouve alguns e outros ele não ouve. Deus ajuda alguns e Deus não ajuda outros. Alguns problemas Deus está comigo e outros ele não está. Não, não é assim. Ele está falando que ele te consola, ele te ajuda em toda a tua tribulação. Sabe o que é tribulação? Problema é a causa que você está colocando agora diante dele. Sabe o que é tribulação? Pode ser uma tribulação externa, que são circunstâncias, ou pode ser uma tribulação interna. Quantas pessoas sofrem perturbação? Quantas pessoas sofrem com ansiedade, com depressão, com pensamentos fóbicos, de muito medo? Quantas pessoas estão sofrendo? Não importa se a tua tribulação são problemas circunstanciais, problemas que estão ao teu redor, ou se é um problema interior, o Deus da consolação, o Consolador, vai te ajudar. Ele só quer que você confie nele. Ele só quer que você coloque diante dele todos os teus problemas e ele vai com certeza te ajudar. Então, neste momento, pega o teu caderno de oração. Enquanto você está pegando o teu caderno de oração, que alguns já devem estar até aí do ladinho, não é? O teu caderno de oração, algumas pessoas, por que caderno de oração? Porque no caderno de oração você escreve o versículo que você está orando hoje, você escreve a oração e depois você vai escrever a resposta dessa oração.
como Deus é fiel. E você vai ter um registro de milagres aí. E você vai ter foco também na tua oração. Pega o teu caderno de oração e coloca agora a mão sobre ele. Mas antes de você orar comigo, não deixa que essa oração fique só entre nós aqui. Compartilhe essa oração agora com alguém que neste momento pode estar sofrendo e precisando e vai chegar na hora certa essa oração. Então compartilha agora e também escreve aí nos comentários o teu pedido de oração, a tua causa de oração, para que os intercessores possam ler e levar lá para a igreja. E neste momento, fecha os teus olhos, levanta a sua mão, porque quando você levanta a mão, você está adorando a Deus, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu me rendo a Ti, em nome de Jesus. Senhor, Deus, Pai da consolação, Deus de misericórdias e Deus de consolação. Como é bom saber, Senhor, uma pessoa que passou tantos problemas como Paulo, todo tipo de problema, perseguição, angústia, prisão, falta de provisão, quantas angústias Paulo passou, doenças, naufrágios, ele passou por muitas tribulações, mas a certeza dele, Senhor, a tua presença era a certeza para ele, e por isso que ele disse, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação em toda tribulação, e é juntamente, Senhor, agora nós unidos estamos diante de Ti, para clamar, Deus de misericórdia, tem misericórdia, o cego de Jericó, ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de nós, e nessa manhã eu clamo, Senhor, tem misericórdia dos que sofrem, tem misericórdia dos enfermos e cura, tem misericórdia dos cativos e liberta em nome de Jesus, tem misericórdia daqueles que choram, Senhor, porque o problema, como Paulo disse aqui, parecia que era acima das forças dele, mas Senhor, o Senhor Consolador, entra agora nessa causa, segurando a parte mais pesada, levando a parte mais pesada, como é bom confiar em Ti, como é bom saber que o Senhor está tocando agora em cada pessoa que está orando, como é bom saber que o Senhor está nos ouvindo e como é bom saber que o Senhor responde em nome de Jesus. Senhor, a unção de milagre liberada para esta manhã é o que nós clamamos em nome de Jesus. Intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? A intimidade com Deus, ela traz poder, a intimidade com Deus traz proteção. Quando nós olhamos na trajetória de grandes homens e mulheres de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos que o segredo daqueles que tiveram muita unção, muita manifestação de Deus, era justamente a intimidade. Quando eu olho para um homem como Noé, está escrito que Noé andava com Deus. E porque Noé andava com Deus, ele e a sua casa foram guardados da destruição. Quando eu olho para Abraão, Abraão andava com Deus. E porque ele andava com Deus e porque ele tinha intimidade com Deus, ele foi chamado de amigo de Deus. E ele foi guardado. Não só ele, mas toda a sua casa foi guardada da destruição. E Abraão prosperou financeiramente. Abraão teve longevidade. Abraão teve milagres e mais milagres. Não foi só a sua mulher conceber, ambos já na velhice, mas foram muitos milagres que Abraão viveu. Eu estou falando, e olha, só cheguei até Abraão. Eu estou falando dos benefícios da intimidade com Deus. Porque essas pessoas que eu disse, elas reservavam, quando está escrito que Noé andava com Deus, é porque Noé reservava o melhor tempo do dia dele para estar com Deus. Noé amava a palavra de Deus. Noé amava estar com o Senhor. Abraão amava estar com o Senhor. Nós vemos que ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida... A oração de Abraão é que não permitiu que Ló fosse destruído. Foi por amor a Abraão que Ló não foi destruído. A vida de oração de Davi beneficiou o seu filho Salomão, porque Deus disse o tempo todo, olha, eu só não vou fazer o que eu tenho que fazer por amor a teu pai, que orou o tempo todo pela vida que teu pai teve comigo. Então os benefícios da intimidade, o benefício de você estar aqui, porque esse é o teu tempo de intimidade com Deus, é muito grande.
Mas eu não posso deixar de contar para você sobre uma mulher que escolheu esse caminho da intimidade, Ruth. Ruth tinha todos os motivos para ser uma mulher amargurada, endurecida, uma mulher que ela não conhecia o tempo, ela poderia não conhecer esse tempo de intimidade. Ela teve 3 tragédias na vida dela, morreu o sogro, morreu o cunhado, morreu o marido, mas no meio da tragédia, ela teve olhos para lembrar que a sua sogra, Noemi, tinha uma vida de intimidade com Deus. E ela admirava essa mulher, ela via Deus na vida daquela mulher. Mesmo numa terra estrangeira, ela via aquela mulher se separando para falar com Deus. Ela percebeu que o mais importante na vida de Noemi era Deus. Ela viu o comportamento dessa mulher no dia a dia, como ela era diferente. Ela era uma mulher agradável, ela era uma mulher abençoada, ela era uma mulher cheia de paz. Isso chamou a atenção de Ruth, tanto que ela disse, no momento em que Noemi disse, eu estou indo para Belém, eu vou com você e eu quero servir o teu Deus. O teu Deus é o meu Deus agora, eu quero servir. Por quê? Porque ela viu a vida, os benefícios de uma vida de intimidade que Noemi tinha. Quando Ruth chegou em Belém, junto com Noemi ensinou esse caminho de intimidade. Ela disse para Ruth, vai até o campo de Boaz. E você sabe que Boaz, ele é uma sombra de Jesus. A palavra Boaz, o nome Boaz, significa nele a força. No Senhor é que está a minha força. No meio da tristeza, eu tenho força no Senhor. No meio da angústia, a força do Senhor me sustenta. No meio do desespero, a força do Senhor me sustenta. E foi isso que Ruth viu na vida de Noemi e ela queria fazer o mesmo. E Noemi falou, olha, tudo bem, você vai aprender comigo. Então vai e fica bem perto de Boaz. E eu digo para você, hoje, fica bem pertinho de Jesus. Escolhe ficar bem pertinho de Jesus. Mesmo que você esteja vivendo o pior momento da tua vida, fala, hoje, neste momento, agora, eu quero fazer como Ruth. Eu vou ali onde Boaz está, eu vou estar. Boaz estava na eira e foi lá Ruth. Eu estou falando de Ruth no capítulo 3. Então, Ruth, capítulo 3, ela fez essa escolha. Ela foi lá pertinho de Boaz. E quando ela foi pertinho de Boaz, ela dormiu. Era noite e ela dormiu aos pés de Boaz. Eu não sei, noite fala do pior momento que a gente está vivendo. É o momento onde a dor de dente fica a pior de noite. Tudo é ruim à noite. E quando nós vivemos um tempo de noite, um tempo de tribulação, o melhor a fazer é ficar bem pertinho daquele que tem força, que é o teu Senhor, o Senhor Jesus, o teu resgatador, porque Boaz era o resgatador. E ela passou a noite bem do lado de Boaz. E Boaz olhou para ela. Quando você vem aqui para esse cantinho de devocional, o Senhor Jesus está olhando para você como ele olhou para Ruth. E olha o que ele disse em Ruth, capítulo 3, no versículo 9 e em diante. Boaz perguntou, quem é você? E ela respondeu, sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. E ele respondeu para ela, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. No versículo 12, eu vou ler para você. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador que é aparente mais chegado do que eu. Versículo 15. Traga o manto que você está usando e segure-o. E ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Esse é o benefício da intimidade. O Senhor diz, quem é você? Só que Jesus não pergunta, ele te conhece. Ele está falando, que bom que você veio nessa manhã, fica perto daquele que é o teu resgatador. Eu sou o teu Boaz,
eu sou aquele que tem força, eu sou o grande resgatador e eu quero. E você fala como Ruth: Senhor, estende o teu manto sobre mim, olha o problema que eu estou vivendo, estende o teu manto sobre mim. Então sabe o que o Senhor Jesus vai fazer? Ele vai falar como Boaz: eu vou sim. Então segura numa ponta do manto e você segura numa ponta, eu seguro na outra e eu vou te colocar 6 medidas de bênçãos sobre o teu manto. É muito lindo, não é? A palavra de Deus me empolga. A intimidade de Deus traz presença, glória, manifestação do poder de Deus. A intimidade, ela traz milagres para a tua vida, porque Deus é um Deus de intimidade. Ele ama quando você o busca, e quando você o busca, você vai achá-lo, porque esta é a promessa dele. E eu quero, neste momento, orar com você. Vai bem pertinho do resgatador e diz: Senhor, hoje eu escolhi a intimidade. Eu estou aqui bem pertinho, é a minha noite, é o tempo da minha tribulação, mas eu quero te pedir nessa manhã, estende o teu manto sobre mim, em nome de Jesus. E ele vai te responder: Senhor, eu quero neste momento orar por todos os que sofrem. Olha, Senhor, para aqueles que estão colocando seus pedidos, os seus pedidos de socorro, estão clamando agora, Senhor. Olha a dor desses corações. Olha, Senhor, aquilo que está faltando. Para alguns está faltando o básico, para outros está faltando a alegria, a paz, para outros está faltando, Senhor, a restauração e para outros a libertação. Mas, Senhor, assim como Ruth falou, aqui todos nós estamos dizendo: estende, Senhor, o teu manto sobre nós, protege-nos, guarda-nos, livra-nos do mal. E o Senhor é um Deus de intimidade, e o Senhor é um Deus recompensador da intimidade, e o Senhor nos diz nesta manhã para pegarmos o manto e, Senhor, segurarmos o manto com fé. Nós seguramos esse manto com fé. O Senhor colocou 6 medidas de cevada para Ruth. Senhor, coloca uma medida de cura sobre nós, outra medida, Senhor, de restauração sobre a nossa vida. Coloca agora porções de bênção e de milagre, em nome de Jesus, dentro deste manto. Nós seguramos com fé, nós recebemos as tuas bênçãos nesta manhã e te louvamos pelo teu socorro, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus bondoso, nós te amamos, nosso resgatador, nosso salvador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã, manhã de bênção, com um manto cheio de bênçãos do Senhor. Mas deixa aqui registrado, antes de você sair, a tua oração, porque os nossos intercessores vão recolher essas orações e levar até a igreja. E não saia sem antes curtir, compartilhar, sendo o bom semeador da palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional.